Ele é um dos sócios proprietários da padaria bar mais fina, chique, elegante, da linha do Equador para baixo, e eu posso provar. Mas não foi por isso que eu chamei ele aqui hoje. O meu convidado de hoje, Giovanni Sartori, vai contar um pouquinho pra gente sobre uma transformação que fez com que ele mudasse totalmente seu estilo de vida de uns anos pra cá. Foi por isso que eu te chamei aqui. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, amiga Maga. Vai ser Giovanni, vai ser Gidio, vai ser assim. Tá ótimo. Recentemente eu vi uma foto tua, antes e depois, basicamente. E eu fiquei assim, ó, uau! Eram duas pessoas diferentes que estavam ali. Quando a gente passa por uma mudança física, a gente muda também mentalmente. O que aconteceu? Qual foi o gatilho que te fez mudar de vida, mudar o estilo de vida? Que foto você viu? Uma foto de treino. Ah, então. Eu tem uma época na fase da gente que a gente tem noção do próprio corpo, né? Quando eu fiz 23, 24, eu me imaginava de um jeito. E um dia, um colega de trabalho falou assim: menino, você vai quebrar um dia, de tão magrinho e delicado que você parece. E eu fiquei chocado, assim. Eu me imaginava, acho que do jeito que eu sou hoje. E aí, quando eu parei na frente do espelho, eu tive que entender de novo a minha proporção. E eu entendi que eu era realmente muito magrinho. E quando eu me dei conta disso, eu fiz uma projeção de quando eu tivesse 80 anos, eu ia me quebrar todo, né? Porque velhinhos vivem caindo. Eu falei, eu não quero ser esse velhinho. De verdade, o que me fez mudar foi isso. E aí eu decidi ter um corpo que eu me sentisse seguro. Não tem a ver com estética, embora o reflexo seja estético, seja visual, mas eu né, decidi que eu ia ter uma outra estatura. E foi é um trabalho ainda bem difícil, porque eu tenho um biotipo de pessoa que não ganha massa, que não é aquela que pode comer o que quiser porque engorda, então, ou seja, a gordura vai para o lugar que não precisa ir, mas o meu corpo não desenvolvia. Então, mesmo com os treinos, mesmo. E aí eu decidi, não como algo obstinado, mas como estilo de vida mesmo. Eu disse assim, eu vou me dedicar a ter um corpo que me mantenha vivo e me mantenha bem por muito tempo. E aí eu comecei um trabalho já tem uns 15, 16 anos, que eu mudei estilo de vida no sentido de treinar bem acompanhado, alimentar com pessoas que entendem de alimentação, com médicos que entendem do esporte e da medicina, e com novidades que fossem surgindo no caminho. Eu testei várias coisas para que eu pudesse. Eu demorei 10 anos para engordar e ganhar 10 quilos. 10 anos? E cada quilo é muito celebrado, assim, porque para chegar em 1, você tem que fazer 6, depois perde 4, fica 2 e mantém 1. Então foi um trabalho muito difícil. Mas eu tô conseguindo. Hoje eu cheguei na proporção que eu me sinto super bem. Mas dá trabalho isso. Tanto físico quanto mental. Porque eu acho que a tentação de não acordar cedo para ir treinar, de não manter uma alimentação adequada, não é grande também? Aí eu acho Como é que faz para resistir? A minha facilidade foi que o que é dificuldade para as pessoas virou paixão. Eu amo levantar 10 para 6 da manhã e sair para treinar. Eu peso toda a minha comida. Eu amo fazer a continha para ver se estou chegando no que preciso. E eu não tenho nada a ver com culpas e limitações. Se eu tiver vontade de comer um pedaço de bolo, eu vou comer super bem, não vou ficar me chibatando, porque não tem a ver com dieta e não tem a ver com caloria. Tem a ver com o resultado que eu entendo o seu interferir, o que ele faz. Mas então eu consigo aliar prazeres com o meu maior prazer, que é cuidar de mim. Eu sou muito determinado nisso. Não tem uma meta agora, é isso, é só manter. Eu cheguei na meta, né? Eu saí de 65 quilos e consegui chegar em 75 quilos. Teu peso hoje é 75 Hoje meu peso é 75. E meu treinador quer chegar comigo até 78, assim, porque ele acha que eu posso crescer um pouquinho mais. O treinador sempre acha que dá pra fazer um pouquinho mais. E eu, esses dias, coitadinho, desanimei ele. Eu falei assim, eu cheguei onde eu quero. Ele disse, mas vamos botar mais uma perna, vamos botar mais um braço. Eu falei assim, eu tô feliz. Tá aí, agora o que tu vai fazer? A gente vai manter. E eu vou tomar 2 vinhos a mais, que agora eu posso. Ou seja,
Eu também vou comemorar isso. E é interessante porque o Giovanni ele mostra um pouquinho da rotina de treinos, aí quando ele vai fazer leg day, quando é dia de leg day, né? Quando é dia de treino de perna, ele faz de conta que é praticamente um filme de Hollywood quando ele tá indo treinar. Só que não é, né? Todo mundo sabe que não é, que é bem difícil. Eu faço perna 2 vezes na semana. Eu não tinha perna. E tive 2 grandes treinadores que cuidaram de mim e fizeram a perna vir, né? Porque perna é muito difícil. Em homem, principalmente, né? Mulher nasce com a perna pronta, mas homem tem que tornear o negócio. É difícil. E o dia de perna, pra mim, são bem sofridos, porque são 2 na semana, mas eles têm uma recompensa maravilhosa, que é carboidrato dobrado. Então, eu posso comer. É um bom estímulo. Eu sei que tem uma cenourinha maravilhosa no final, entendeu? Então, é um estímulo também pra poder desenvolver, né? Então, isso é muito bom. Quando tu mencionou que foi nos últimos 14, 15 anos, né? Ou 15, 16 anos, tu engloba aí, tem aí o período da pandemia. Como é que foi esse período pra ti? Tanto treinamento físico quanto mental, pra aguentar essa… A pandemia, eu fui vencido. Eu não tive capacidade. Eu vinha num… Tu parou de treinar? Eu vinha super bem. Eu tava no shape carnaval, vamos dizer assim. Bem marcado, pronto pra ficar de sunga, sem camisa. Onde tivesse que ir, eu tava pronto. E aí veio a pandemia. E quando eu faço uma preparação para verão, assim, ela é um pouquinho mais restritiva, um pouco mais pesada no sentido de estresse, de condicionamento, né? Tem muito mais cardio e tal. Quando entrou a pandemia, não tinha onde ir. Eu tentei fazer aquelas coisas de pegar bombona d'água e subir escada, correr na garagem, e eu me senti ridículo. Eu falei, não combina comigo. Né? Não deu certo. Eu fiquei vendo aqueles vídeos de areia do lado e eu falei, sinto muito, não vai dar. E aí eu compensei, talvez o estresse desses anos todos, em me manter na linha e experimentei me jogar. E descobri os efeitos de se jogar, né? Eu perdi muito do meu condicionamento, perdi muito acho que todo mundo perdeu nessa época, né? Todo mundo perdeu. Embarriguei, fiquei terrível. E aí eu entrei numa pré-depressão, assim, de… Puxa vida, né? Como é fácil em 6 meses… Não é justo, né? Porque, não é contas, justo. É a mesma coisa pra gente, que eu treino menos pesado do que… Bem menos pesado que tu. Mas assim, se tu ficar 2 semanas sem treinar, quando tu volta lá, a atividade física nunca te viu, né? É uma penitência, né? Você volta devendo pra Deus e todo mundo. Muito, meu Deus, é impressionante. É muito, né? Eu respeito muito o atleta, porque… Se pra gente já é difícil se manter, essas pessoas que treinam no limite e vivem disso, é uma situação de estresse gigante, né? Eu entendo porque muitos atletas têm depressão depois dos campeonatos, ou que tem os rebotes que se chamam, né? Então a pandemia me deu… Eu tinha recém-chego em Criciúma, né? Já tava nervoso porque eu não conhecia nenhum treinador, tive que largar meu treinador de 10 anos. Então vim sozinho, vim perdido. Aí entra a pandemia… Fiquei vagando em academias quando deu para voltar, atrás de alguém. Até que eu achei o Thiago Michels, que hoje cuida de mim, cuida da minha dieta. E que me trouxe, assim, eu tive um papo de terapeuta com ele. Eu falei assim, eu preciso voltar a ser quem eu era. Estou sofrendo. Eu tô sofrendo. E foram 3 anos quase para me trazer de volta. E me trazer de volta numa idade nova. Né? Que aí tem todo esse fator fisiológico também. Tem toda também. uma história nova, né? De repente eu chego com 40 e poucos, e aí eu tô com quase 50 agora. E já não era o mesmo corpo, e não é mais o mesmo corpo. Então, eu sempre brinco, assim, quando ele me mostra algum atleta, assim, olha o desempenho desse aqui, eu sempre digo, 23 anos, né? Ele falou, 23 anos, então ele tem o dever de estar desse jeito, né? Com certeza. As pessoas te chamam pra dizer que se inspiram no teu estilo de vida? Tu sabe que sim. É muito legal isso, porque eu faço isso… Não é uma brincadeira, mas eu de fato transformei meu Instagram numa… Não quis levar ele para publicidade, que é a minha carreira de formação. Não quis levar para o meu negócio, que é a padaria. E quis levar para as coisas que eu acho que na minha vida importam. Gostem, olhem, não gostem, pula. Essa é a regra. E eu comecei a postar isso, né? Dos meus cafés da manhã, que eu faço questão de tomar café da manhã com cara de hotel e me cuidar. Os meus treinos, os bastidores dos treinos, eu e a minha cachorra. Eu levei para um lado… E muita gente diz assim, tô indo pra academia por tua causa, tô vendo que faz sentido o que tu tá falando, tu fala de médico, tu fala de hormônio que ninguém fala, ou seja, eu comecei a falar de coisas que alguém nas vésperas dos 50 há muito tempo tem feito e que daqui a pouco eu escuto muita mulher trazendo essa pauta pro universo feminino, mas nunca vi nenhum cara que falasse sobre isso. E aí, como tabu, é envelhecer? Né? Tem um pouquinho de tabu nessa conversa também, Exato, né? Totalmente, assim, então quando eu brinco…
Tá nascendo cabelo branco em lugares inimagináveis no meu corpo. Eu vi. Os caras me dizem assim, eu também, e no teu ouvido, estão todos lá. Ou seja, tem uma história aí que ninguém tá falando, que é muito legal, que eu resolvi começar a trazer, assim, aos pouquinhos eu vou te falar sobre envelhecer jovem, né? Porque a gente envelhecer bem, né? Por mais que seja meio paradoxal, assim. Exato, né? Mas... Eu acho que é essa analogia que eu sempre trago, assim. O jovem tá tudo zerado no sentido de biotipo, de corpo, de mente, né? Envelhecer jovem pra mim é isso, né? Porque não adianta só a cabeça. A minha mãe tem uma frase que quando eu era criança eu dizia: que legal ser mais velho. Ela disse assim, é super legal. Pena que o corpo pifa. Isso. E esses dias eu fui olhar um texto e eu não conseguia enxergar o texto. Meu olho embaçou e eu falei, e agora? O meu olho vai pifar. Eu fiquei arrasado. Então é muito estranho ver as mudanças chegando e tua cabeça não, né? Tua cabeça lá na frente e teu corpo tá dizendo, hoje eu tô cansado. Eu não sabia o que era cansaço físico, por exemplo. E esses tempos eu disse, hoje eu não vou. Daí meus amigos, mas o que houve? Eu disse assim, estou cansado. Eu estou cansado. E eu me acalmei em casa, assim, hoje eu vou ficar em casa porque eu tô cansado. É muito louco receber esses novos códigos da idade. Tu falou antes sobre a qualidade, o tempo de qualidade para o café da manhã todos os dias, né? Fazer esse momentinho muito especial. E as tuas fotos dos cafés da manhã também são espetaculares, porque são de xícaras maravilhosas. E tu é um colecionador de xícaras? Sou. Eu era, né? Porque eu Parou. Parei a coleção por espaço. Quantas xícaras? 295 Caraca. Xícaras. E como é que começou isso? Começou quando eu fui estudar fora na faculdade. A minha avó me deu a primeira xícara. Porque o estudante não tinha nem panela. Então eu ganhei a panela de uma tia, um prato de uma amiga. E a xícara eu ganhei da minha avó. Porque a minha avó tinha uma tradição, quando eu era criança, de manhã cedo, no inverno, os homens ganhavam uma xícara de café preto na cama. E eu achava isso o máximo do carinho e eu não entendia por que as mulheres não ganhavam e só ganhavam os homens. Eu fiquei curiosa, quero saber. E eu falei assim, vó, não entendo, porque a minha irmã tá aqui do lado e eu ganho e ela não, e os homens ganham e nenhuma ganha. Ela disse assim, porque os homens vão trabalhar. E é frio lá fora. Nós todas estaremos aqui. Vai ter café na mesa. E eu falei, uau, que cuidado, né? Uhum. E aí, quando eu fui estudar fora, ela disse assim, você precisa da sua xícara. Que bonitinho. E aí eu levei a xícara número 1, começou com ela. Tu ainda tem essa xícara? Quebrei. Ai. Eu mesmo, não pude xingar ninguém. Ai, que dor, imagina. Mas eu achei uma réplica esses tempos. E aí eu tenho a número 2 da 1 guardadinha. Essa eu não pego mais. Mas eu uso todas elas. Então, isso que você falou assim, quebrou. Eu falei, quebrou, ela foi feliz. Serviu, né? Porque são coisas. Não dá pra botar a vida onde não tem. Mas elas participam da minha história. E eu acho que um café da manhã seja de 10 segundos. Às vezes não dá, tá? Eu faço igual. Eu levanto 1 hora mais cedo pra curtir o meu início de dia. Eu tento fazer isso. Então, se eu saio às 7, 5:30 da manhã, eu já tô de pé. E não é obrigado, eu faço espontaneamente. Porque eu gosto de 1 hora de ficar fazendo nada. Que é fazer meu café, olhar pra minha xícara, decidir o que eu vou fazer, comer, momento. Mastigar, prestar atenção no que tá mastigando, né? Porque a gente só engole. Uhum. Às vezes eu tinha uma época muito corrida na publicidade que eu mastigava, mas eu nem lembrava do que eu comia. Meia hora depois eu tinha fome. Então hoje eu presto atenção, vou comer uma maçã. Esses hábitos, esses novos hábitos, eles vêm com a idade, né? Viu? Eles vêm com a idade. Eu acho porque eu tenho uns 2 anos. Quanto mais eu tô chegando perto dos 50, eu tenho me apaixonado pela vida. De repente eu disse assim, Jesus, a vida passou tão rápido. Ai, é nostálgico, né? Eu era escoteiro, eu era criança, andava de bike, daí eu queria um dia fazer tatuagem, eu tô todo coberto de tatuagem, meu Deus, já passou demais a minha vida. E aí rolou um romance, assim, eu tenho tido essas coisas de... Hoje eu vou ficar em casa, hoje eu vou ouvir uma música que eu não ouvi há muito tempo, hoje eu vou ligar para um colega de infância. Eu tô nessa fase, assim, de revendo a minha vida e vidrado na próxima. Então, eu escrevi uma carta ano passado para quando eu tiver 80 anos. Que legal. Tá lá, fiz um quadro, tá na minha sala. Gi, para ler aos 80. Aí tem um recadinho, se você está abrindo, sinal que o Gi não foi. E se é você, Gi, lembra que... E aí eu começo a contar, nem lembro mais o que tá lá. Que demais. Fiz isso, eu gosto desses gatilhos. Isso eu aprendi com meus treinadores, né? Se dê gatilhos, se dê premiações, assim, dê metas pra vida, pra coisas que você quer. Eu disse, eu quero abrir essa carta. Vai abrir? Vou, tenho certeza. Vai abrir. Mas antes de abrir a carta, vai tocar violino brilhantemente?
Que loucura eu inventei. Como é que nasceu a história do violino? Um belo dia, tô lá, Giovanni Sartori decide que se vai tocar violino. E para uma pessoa que já tentei tocar violão, né? E eu tenho 3 mãos esquerdas, né? Porque eu não consegui nem segurar aquele negócio direito. Eu acho chiquérrimo uma pessoa que consegue dedilhar um instrumento, qualquer coisa, de né? cordas, enfim. E aí, quando eu vi o Giovanni com violino, eu falei, ele é chique, ele é chiquérrimo. Como é que nasceu a história do violino? O violino é uma paixão secreta de criança. Secreta. Quando eu postei, a minha mãe me ligou e disse assim, que história é essa de sonho de criança? Tu nunca me falou isso? Eu disse, mãe, não contei, era um desejo meu. E ele ficou incubado durante muito tempo. Nesse meu momento de romance com a vida, eu fui numa audição de um quarteto de violinos. E aquilo bateu desesperadamente dentro do meu peito. Eu fui atrás das meninas que tocaram, e uma delas é professora. E eu falei assim, eu quero aprender. E eu tô lá, no 4º mês, longe de emitir qualquer nota musical, né? É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Já tem vontade de desistir, não? Já. Não mas desiste. É um gatilho, né? Porque, quem sabe, eu leio a minha carta tocando violino pra mim mesmo. Não é muito difícil porque ele já nasce pra mim, mas difícil porque ele é pra destro. Então eu tenho que tocar pela direita. E a minha mão boa é a esquerda. Então a mão que toca o arco é a minha mão burra. Já começa assim, já tem uma dificuldade. Já começa difícil. Muito difícil, mas eu já pensei, bom, a minha mão vai voltar à vida, minha né? Mão burra. É porque essa minha mão não faz nada, né? Nada, assim, eu sou horrível, né, com a direita. E o arco é tocado com a direita. Então a mão boa tá lá esperando a hora delas nas cordinhas, lá em cima. Entendi. Então demorei muito para chegar nos dedos. E aí eu entendi que também é muito mais difícil, porque tem que coordenar arco e dedo e ler a partitura, né? Que é grego. É impossível ler uma... grego. É grego, gente. É impossível ler uma partitura. Eu fico chocado, assim, porque isso não é um instrumento contemporâneo, né? Ele é lá de 1800. E algo tão complexo foi criado sem computador, sem qualquer inteligência que se tem hoje, né? E é interessante porque ele continua complexo. Ele não tem nenhuma ferramenta que vai encurtar o caminho. Ele é complexo na sua sabe essência. Que agora, nas minhas aulas de cardio, nas minhas esteiras, eu fico assistindo concertos para ver como eles fazem. Porque agora eu entendi qual é a jogada de tocar, né? Eu só não toco porque tem que ter muito treino e muita capacidade. Mas eu fico olhando o que eles fazem, as notas, eu já consigo entender os movimentos de corpo, o que eles estão fazendo. São atletas da música, assim. É uma evolução que precisa para tocar. E o quanto eu não sabia, mas de sentimento físico tu tem que colocar para a nota sair com o tom certo. Não é só fazer o movimento. Não é só saber. Às vezes é uma respirada, é uma mexida no braço. Eles arregalam o olho, eu não entendia por quê. Porque às vezes a nota toca, e aí o corpo toca junto. Então, é muito louco. É muito movimento ao mesmo tempo. Mas tem uma projeção de quando tu vai conseguir parar de pensar que quero desistir ou algo assim? Não, desistir eu não vou, né? Não vai. Logo. Mas sabe que você tá aprendendo a dirigir? É igual. Tem que dar a seta, tem que olhar pro espelho, tem que acelerar e ao mesmo tempo o pedestre. Tocar é isso. E o pedestre vai invadir a pista fora do lugar. A partitura tem posição de arco, então você tem que saber se o arco tem que estar no meio, na metade ou pra cima ou pra baixo. Tem o ritmo da nota. A nota seguinte, o compasso, as sinalizações de mão. Então é muita coisa pra olhar e ser espontâneo. Olha o que tu foi inventar. Né? Mas isso tem me distraído muito, muito. Tem sido o meu descanso das jornadas longas de trabalho, agora tendo um negócio próprio. Então, quando eu vou tocar, é um respiro. É o suado, mas é um respiro bom. Na primeira vez que a gente conversou, em outra oportunidade, em outra rádio, a gente conversou sobre a história do Pão do Pá. E, recentemente, tu recontou essa história aqui pro Adelor no Nomes e Marcas. Isso. Mas eu quero ouvir um pouquinho, porque eu sou uma admiradora do Pão do Pá, do modelo de negócio do Pão do Pá, do tipo de serviço, do que é feito lá. Eu sou uma admiradora, então eu gosto de ouvir, porque é bom de ouvir, porque é bom ver que deu certo. Quando a gente conversou, ele ainda estava com acho que um ano e pouco, né, no ar, né, tava de portas abertas. Agora já passou o tempo, já está consolidado, está lá na sua essência. Eu acho que era meio do ano de lançamento. É? Porque a gente estava de casaco.
Verdade. Era verdade, meio do ano. Verdade. Era meio do ano, era frio. Era frio. Era uma época... Junho e julho, por aí. A gente tava recém na metade do primeiro ano. Hoje a gente tá na metade do segundo ano. Como é que tá o Pão do Pá? O Pão do Pá tá começando a ganhar vida própria. Antes ele ainda era muito ensaio, né? A gente já tá no segundo junho. Então eu já tenho um mês de referência. Eu já entendi o hábito da cidade. Já dá pra comparar com o mesmo mês com do meses, ano anterior, com alguns históricos. Já o cardápio já conseguiu firmar, as pessoas já entenderam a nossa gastronomia. Entenderam o modelo de negócio, o modelo de servir, Agora aquele sim. jeito de servir, porque só vocês fazem isso aqui em Criciúma, né? É muito difícil manter esse padrão e ver as pessoas curtirem, né? Porque agora começou a rolar a afetividade. Antes era novidade, vou para conhecer, ouvi falar. Agora as pessoas voltam porque gostam, trazem amigos. Então, assim, a gente tá numa fase que é o início do processo de firmar, né? Porque 1 ano e meio, 2 não é nada ainda, né? A gente ainda tá ensaiando, tá começando a fazer os eventos, tá começando a sair pra rua com o Pão do Pá, tá fazendo casamento, que foi umas coisas novas que a gente fez, tá fazendo coffee break, tá fazendo jantares harmonizados que viraram hit nosso, assim, da briga pra jantar quando a gente faz um harmonizado. Ontem a gente estreou um lindo jantar de namorados, onde não tinha o pão, né? A gente fez comidas diferentes, então trouxe uma gastronomia também nova e tem sido uma doce dor de cabeça curtir isso. Que definição maravilhosa. Por que é? Porque é que nem a gente falou, né? É lindo ver um atleta dançando, é lindo ver uma música tocando, mas os bastidores dessa operação, de uma operação de gastronomia, é muito difícil. E é muito trabalhado, né? Muito trabalhado. Ontem a gente começou às 5 da manhã para servir um jantar às 8 da noite. Com vários atropelamentos. Pessoas que não vão trabalhar, fornecedor que não chega, a flor que não veio, vai chover, vai esfriar, cancela a mesa. Ou seja, a gente lida com uma série de imprevistos. E que estão absolutamente fora de controle, né? Fora de controle, porque eles são humanos, né? Tu não consegue controlar. Se sou eu, se sou o Pá, né? Que é o meu sócio, a gente sabe o que cada um vai fazer e como vai fazer. E a nossa segurança está justamente que hoje eu e ele estamos cada um numa ponta do negócio e temos já duplicatas nossas. Então, hoje o negócio está mais seguro no sentido de se eu não for uma semana, todo mundo é atendido como se o Gi estivesse lá na frente ou como se o Pá estivesse na cozinha. E isso é uma grande conquista, né? Porque isso é a maior dificuldade de uma operação de gastronomia. O que dá para contabilizar já de erros e acertos desse período? De todo o período que tem? Eu acho que erro talvez, não sei se é erro. Eu acho que é a natureza da cidade no tipo de ofertas que ela tem, né? Então, a Criciúma tem hábitos muito específicos e é uma cidade que tem uma população pequena no sentido assim. Então, se tem uma festa grande, todo mundo está na mesma festa. Isso acontece o quê? A gente tem um grupo com todos os restaurantes da cidade, a gente se liga quando tá meio vazio. Tá alguém sabe de alguma festa aí? Tem um show, tá todo mundo vazio. Então é uma cidade que ainda depende de um público para que as operações funcionem, né? Então isso é um risco, não é um erro, né? Não foi um erro ter vindo para cá, foi um acerto gigantesco, né? Criciúma, faria de novo? Super. Aprendizados, acho que faltou ter experiência. Mas foi o risco que eu e o Pá decidimos, né? Abrir algo sem ser da gastronomia, sem nunca ter tido, sem nunca empreendido, sequer saber como era, e montar um cardápio com 32 itens e fazer girar com 10 funcionários. Hoje a gente tem 10 funcionários. É bastante gente. Começou fazendo 50 pães dia, hoje a gente faz 120 pães dia. Mas hoje a gente tá muito seguro, assim. Tá muito feliz mesmo. Tá ficando pequeno já o espacinho lá? Graças a Deus, ele vai seguir pequeno. Vai seguir pequeno? Vai seguir pequeno. Não tem conversa, então Não, porque eu acho que a delicadeza do que a gente faz exige que seja pequeno. Eu não consigo atender 400 mesas com a elegância que eu faço, né? Eu me inspiro muito nos jantares que minha família faz. Ninguém serve como a gente sai. Eu trago de lá isso, mais que 15 na mesa. Minha mãe sempre diz, não me botem mais que 15. Pelo amor de Deus, que dá confusão. Então é isso, mesmo, né? Então... cuidar a vela, saber as pessoas, a gente sabe o nome dos clientes, os clientes sabem o nome da equipe de atendimento. Eu acho, assim, há uma teoria que diz que a palavra que a gente mais gosta de ouvir é o próprio nome.
Isso é fato. Porque há um encanto quando alguém chama a gente pelo nome. E eu vi que recentemente tu falou sobre isso também. Quando a gente chega lá no Pão do Pá, tá lá um bilhetinho muito fofo com o nosso nome, né? Dizendo, aproveite a noite, enfim. Tal. Exato. Então, já começa ali, né? Porque se a pessoa chega da rua ou teve um dia puxado, enfim, quer relaxar e tal, ela já chega com um banho de afeto, né? Porque ouvir o próprio... Só isso, ouvir o próprio nome. Exatamente. Isso é uma nova onda que também chegou para mim, né? De repente, depois de um tempo, a gente não é mais o nome, né? A gente normalmente é chamado pelo nome pela família, depois entra os apelidos, que é a vida que nos dá, e depois dos 40 e poucos, some tudo e vira senhor ou senhora. E eu falei, caramba, e o meu nome? Não sou senhor, né? Sou Giovanni. E eu instruí a equipe para que descobrisse, quando é alguém que não conhece, como é o nome da pessoa que está falando. E se ela for mais velha, lá dentro ela vai ser a Ana, ou vai ser a Rebeca, ou vai ser o Paulo, não vai ser senhor. E esse foi um dos relatos que eu contei, né, no stories que eu fiz, que a Ana disse, quando eu falei, Ana, tudo bem? E ela disse assim, e ela ficou parada, eu falei, se algum problema? Ai. E ela disse assim, eu há muitos anos não escuto o meu nome, porque só me chamam de senhora. Eu disse, então, a partir de agora aqui, você é a Ana, você. E ela falou, menina, eu adorei. E ela, menino não, qual é o seu nome? Eu falei, eu sou o Gi. Aí, então tá. Então lá dentro a gente tenta gravar o nome de todo mundo, chamar pelo nome de todo mundo, porque nos presentes da vida é um nome, né? E é bonito demais ser chamado, o próprio nome. Alguém falar com a gente, chamar o próprio nome. Exato. Acho que todo mundo tem um pouquinho de não sei nem se é trauma, mas tem um pouquinho de... Fica meio gatilhado quando alguém chama pelo nome completo, porque quando a gente é criança, a gente costuma, a mãe da gente, chamar pelo nome completo, por questões, né? Porque ela escolheu, ela demorou. E aí a gente faz alguma coisa errada, e aí ela fala, fulana de tal. Aí dá um pouquinho de receio. Mas é bom ouvir o próprio nome. Eu gosto. Gostou de entrevistar a Magali Amboni? Olha que loucura. Eu tô numa fase muito louca da minha vida, né? Aliás, como é difícil. Parabéns pra vocês. Nossa, eu me preparei, mas dá uns brancos, uns buracos no meio. Achei sensacional. Encontrei com ela um dia numa exposição e eu falei assim, escuta, tira uma dúvida minha, vocês que vivem entrevistando todo mundo, quem te entrevistou na vida? Ela, ninguém. Eu assim, nunca te entrevistaram? Ela falou, nunca me entrevistaram. Então eu vou te entrevistar. Ela, jura? Aí ela, no meu programa de aniversário. Então tá bom. Aí fiz lá milhares de estudos, pesquisei. Mas é diferente, né? Você na conversar prática, com né? alguém e ao mesmo tempo conversar, tendo que engatar outra pergunta, não deixar buraco, não deixar... Depois eu fiquei me ouvindo e falei, olha aqui, tinha que fazer outra pergunta, olha aqui, ficou um buraco. Fiquei reutilizando em cima da minha própria entrevista pra memorar, né? Porque eu achei demais a brincadeira. Mas eu vi antes de acontecer, eu vi que tu anunciou, ou ela anunciou, enfim, eu vi. Aí eu disse, pô, que legal. E eu não consegui ver ao vivo por conta do horário. Sim. Mas aí depois eu lembrei. Eu falei, eu fui lá no YouTube, recuperei o vídeo e assisti. Eu falei, mas que sensacional, porque ele preparou um roteiro, entendeu? Ele estava preparado para fazer a entrevista. Eu achei sensacional. Eu tinha que honrar a profissão de vocês, né? Não posso fazer feio. Ótimo. Eu vou lá preparado. Demais. Deu vontade de fazer de novo? Muito. Eu me diverti muito, porque eu amo conversar, né? Eu amo saber das pessoas. A minha carreira de publicidade vem de fazer roteiros. E eu sempre fiz muito aqueles filmes fora a moda, mas filme de fim de ano, filme de mães, filme de pais. E eu tive que entrevistar muita gente para transformar isso em extrair em redação. Então, conversar com pessoas eu acho demais, porque a vida das pessoas é o máximo, né? Qual é a chance de você cruzar de novo com aquela pessoa, de saber algo, né? Isso aí eu lá sabia que ela tinha morado não sei onde, que foi fazer festa, vendeu biquíni em Miami, ou seja, uma série de coisas que só ali foi possível, né? E as ouvintes dela também. Então, eu amo conversar com pessoas que têm isso, né? Não te deu vontade de ter o próprio programa de entrevistas? Então, fiquei pensando, né? Vai que um dia aí aconteça alguma coisa nesse nível. Mas achei muito legal, muito legal. Hoje, para fechar, tu vem da área da comunicação, da publicidade, que é uma das áreas da comunicação, mas agora tu aplica isso de uma forma um pouco diferente, né? Na gestão do Pão do Pá. Embora ali fica muito nítido que tem o teu olhar na comunicação, tem um refinamento ali. Não dá zero vontade de voltar para agências, para essa parte da publicidade? Eu já voltei. Já voltou? Já. O que eu tô fazendo?
É que isso é meu, né? Eu amo esse doce veneno que é a comunicação. Com o pão organizado e com o próprio marketing do pão já mais estruturado, e as pessoas também, eu consegui ter um pouco de horário livre. E aí algumas consultorias eu tô fazendo. Então, assim, tô cuidando de algumas marcas para não deixar isso... Como consultor. Não deixar isso parado, porque é uma coisa que para mim é muito fácil. Faço isso há muito tempo, me dá muito prazer, não me é dificultoso. E eu posso trazer vivo também o que está acontecendo para a vida de agora, né? Então, trazer os conceitos novos, entender de tudo que está rodando e poder construir marcas novas, assim como eu construí uma, né? Uhum. Nosso tempo acabou. Eu tinha que gravar essa vinhetinha para largar no final, né? Vamos fazer de novo. Nosso tempo acabou. Giovanni, eu amei. Eu sempre amo renovar nossa conversa, é sempre bom te ouvir. Nós temos que fazer uma no elevador. Já pensou? Subindo e descendo e dando entrevista? Eu aceito muito. No elevador com a Maga. Tu tinha que fazer isso. Eu aceito muito. No elevador com a Maga. Caramba, vou fazer esse negócio, tá? Já pensou? Pega uns arranha-céus gigantes, vai até o 20º ali e volta entrevistando as pessoas. Quero fazer. Tu tem que fazer. E aí bota a térmica valendo. Tu concorda comigo que aquilo é uma garrafa térmica gigante? Eu vou mandar uma foto pra Tramontina, patrocina aí. Que é uma garrafa térmica gigante, ninguém pode negar. É o negócio que tem ali no elevador da Rádio São Mário. Eu vou botar uma foto aqui. A nossa editora, a Clara Vasconcelos, vai colocar uma imagem aqui nesse vídeo, tá bom? Pra todo mundo ver do que é que a gente tá falando. Giovanni, pra fechar, o que é ser chique? Ser chique, humilde. Maravilhoso. Nada é mais chique que a humildade. Eu podia encerrar agora, não tem mais nada para ser dito nesse programa fino, com a presença do Giovanni Sartori, lá do Pão do Pá, da publicidade, dos treinos puxados, das aulas de violino, das coleções de xícaras. O episódio dessa semana fica por aqui, ele já está disponível no YouTube e no Spotify. A edição é da Clara Vasconcelos e a produção é da Roberta Martins. A apresentação comigo, Maga Estopassoli. Semana que vem a gente está de volta, espero que com sol, né? Porque dessa vez a gente está com o tempo um pouco nublado, aqui no belíssimo estúdio da Som Maior. Até lá!